atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era. Estamos iniciando mais o Santa Serra News. Como todas as semanas, juntamente conosco na bancada, o professor Ricardo, pessoa especializada em vários assuntos, e sempre é um prazer estar trabalhando aqui ao lado dele, um rapaz que tem um conhecimento muito grande. E hoje temos a satisfação de estar recebendo junto conosco o professor Luiz Carlos Fleger, foi secretário do município de Lages, na administração do prefeito Renatinho, foi reitor da nossa universidade, a Uniplac, e hoje desenvolve um trabalho à frente da Sensupeg, uma faculdade nova que chegou a Lages, já deve ter mais ou menos um ano e pouco, mas o professor Luiz Carlos vai conversar conosco e vai passar melhores informações sobre essa faculdade e o trabalho que vem sendo desenvolvido. Ricardo, tudo bem? Como é que foi a tua semana? Bem, graças a Deus. Como é que está o tratamento? Teu tratamentozinho, está fazendo aquele tratamento do Alzheimer direitinho, não. O teu remédio não serve para mim. Eu tenho que ir em outro especialista porque não serve para mim. Mas hoje eu soube, inclusive, que tem uma medicação nova entrando na praça aí para o Alzheimer. Viagra para Alzheimer, tu já ouviste essa? Ou é uma desculpa? Não. Você vê que o problema dele está se acrescentando, que ele já soube até que era vinagre, não é vinagre, Viagra. Viagra para Alzheimer. Faz bem. Tu acredita nisso? São estudos que estão sendo feitos, né? Às vezes é uma desculpa que as pessoas arrumam, né? Eu prefiro o Alzheimer, tem hora que é melhor esquecer do que ficar com... Mas se alguma parte do corpo lembra de alguma coisa, é bom sempre, pode ajudar. Luizão, tudo bem? Satisfação em recebê-lo aqui conosco no Santa Serra News. Não deixasse eu terminar? Com licença. Tu esqueceu, agora se lembrou, Luizão. O Luiz Carlos foi, eu ia falar agora, tu falou Luizão, lembrei, mais conhecido na cidade aqui por Luizão. Né? Luizão. E ele é florianopolitano também. Tudo bem, Marcelo? Tá tudo bem, né, com o amigo? Tudo bem. O que o amigo anda fazendo de bom agora, depois do seu trabalho que você desenvolveu aí no município de Lages, durante muito tempo na prefeitura como funcionário também, né? E depois foi para a Uniplac e agora está desenvolvendo aí um trabalho novo na cidade, né, Luizão? Hoje nós estamos num trabalho novo, estamos representando a Sensupeg, a Sensupeg é uma universidade de Joinville, né? É relativamente nova, mas já está com quase 50 mil alunos e a nossa ideia, nosso objetivo é fortalecer a educação na nossa região, né? A nossa região é muito carente ainda de oportunidades de trabalho, mas pela falta de formação do nosso povo, do nosso jovem, tá? E o que eu observo é que como nós temos poucas oportunidades de trabalho, os nossos talentos também vão embora. Então nós temos que formar mais talentos, com isso trazer mais empresas e gerar mais oportunidade de trabalho para a nossa região, tá? Que não é uma região industrializada, nós temos uma região essencialmente agropecuária ainda, né? E reverter esse processo demora um pouco, tá? Mas nós temos que começar. Mas é uma forma da pessoa conseguir a qualificação com a formação, que hoje é exigido a formação. Antigamente se exigia a experiência, né? Hoje está sendo exigido mais a formação. Ricardo, o que acontece? Até na década de 90, a empresa capacitava o seu funcionário, tá? Ela contratava e capacitava lá dentro, de acordo com a sua necessidade, tá? A partir da década de 90 para cá, houve uma reviravolta na economia. Hoje a empresa não quer mais capacitar os seus funcionários.
ela já quer funcionário capacitado. Pronto. Ela já quer funcionário qualificado para ocupar as posições, né, os cargos dentro das empresas. Luiz, você pegou, né, na tua vida aí, eu te acompanho há algum tempo já, nós tivemos a oportunidade de trabalharmos junto na administração do prefeito Renato, e depois você foi para a universidade, para a Uniplac, num período meio com muita turbulência, né? E esse foi um desafio. Graças a Deus, hoje a Uniplac, advindo daquele trabalho, ela começa a caminhar com as suas próprias pernas. Agora você trabalha na implantação dessa nova faculdade. Como é que é esse desafio, hein? Claro que você já conhece o segmento, mas é uma coisa muito nova, né? Inclusive, Lages hoje tem várias faculdades, vários cursos aí, até a questão do EAD, né? E agora, a Sensupec, de que forma que ela trabalha? Como é que quais são os cursos que ela realiza? A Sensupec hoje ela sempre foi especializada em cursos de pós-graduação. Certo. De uns 10 anos para cá, ela começou com os cursos de graduação. Então, nós temos cursos de graduação na área de tecnologia, os tecnólogos, tá? Os bacharéis e as licenciaturas. Tá? Como é que a Sensupec trabalha? Ela tem uma aula online semanalmente, ela não é uma aula de vídeo aula, é uma aula onde o professor dá aula ao vivo, interage com o aluno, tá? Uma vez por semana. O aluno da sua casa, ele assiste a aula, não precisa ir numa universidade. Ele consegue conversar com os professores, ele consegue conversar com os colegas. Tá? Essa interação hoje da aula online, ela substitui perfeitamente uma sala de aula, inclusive, Marcelo, com muito mais qualidade. Muito mais qualidade é porque quando nós estamos numa aula online, o aluno fica mais focado no tema, mais focado na aula, tá? Enquanto que numa aula presencial, na grande maioria das vezes, o aluno dispersa muito. Tá? Mas quando ele sabe que tem aquele momento para interagir com o professor, tirar dúvida, ele aproveita muito esse espaço de tempo. Paralelamente, cada polo da Sensupec tem um laboratório que está lá à disposição dos alunos. Nós temos alunos que vão para lá e ficam a tarde inteira lá estudando, eles podem ir para lá estudar, podem usar, aquilo lá é para uso dos alunos, né? E temos também um professor de referência, que é aquele professor que acompanha o aluno na sua vida, vai tirando dúvida, vê o que acontece, o que ele precisa. Essa assistência torna os cursos mais gratificantes. Ô Fleger, essa aula, que é semanal, ela tem um horário pré-determinado? Sim, tem um calendário. E ela tem um horário pré-determinado. E fora desse horário, o aluno pode assistir novamente essa aula? Sim, essa aula fica gravada. Se ele não puder assistir naquele momento, fica gravada, ele pode assistir em outro momento, pode assistir várias vezes, inclusive. Mas a ideia de fazer uma aula com calendário fixado é porque isso ajuda o aluno. Ele já sabe que naquele dia ele não pode ter outro compromisso. É porque para fazer perguntas exatamente. Aí ele tem que ser naquele horário pré-determinado, né? Assim como o programa aqui na CELM. Quais são os cursos que a Sensupec oferece hoje? Hoje nós temos curso de tecnologia, temos processos gerenciais, temos recursos humanos, empreendedorismo, tá? Temos gestão financeira e gestão de informação, gestão da informação. Então, cursos na área da informação, cursos na área da gestão. Tá? Esses são os tecnólogos. E qual é a avaliação? Claro, é evidente que cada curso tem um valor, mas o custo médio de uma mensalidade da faculdade? Nesse ano, tá? Estamos fazendo dessa maneira. O aluno que faz a sua matrícula, tá? Até 31 de dezembro, ele paga
a primeira parcela R$ 47, tá? Os tecnólogos, depois ele paga o curso inteiro R$ 171. Ele tem 50% de bolsa. R$ 171 mensal. Mensal. Tá? E o bacharel e licenciatura, ele paga 47 mensal e paga R$ 181 por mês. Isso considerando já que ele também tem 50% de bolsa. Tá? Ele vai ter sempre 50% ou 45% de bolsa, dependendo da situação dele, mas é em torno disso aí sempre. Né? Hoje vocês estão com quantos alunos matriculados? Aqui no nosso polo, no polo aí já temos mais de 150 alunos. E começamos faz um ano. E onde é que fica a Sensupeg? Qual é o endereço dela? O nosso endereço é na rua Josafat Lenze, 49, tá? Próximo à Praça dos Bandeirantes. Nesse período aí, nesse último ano, a Sensupeg está com quanto tempo aqui em Lages? Um ano. Um ano. E é o ano da pandemia. É o ano da pandemia. Como é que foi trabalhar assim, nesse momento? Assim, como é que os alunos absorveram bem essa situação? Porque foi tudo um momento difícil, né? Mas também criou-se um modelo diferente, né? Com a pandemia ela oportunizou que novas situações fossem criadas. Mas como é que foi para a Sensupeg isso? Eu diria que, sempre comento com o nosso pessoal, que nós pegamos o pior momento para começar um negócio novo. Tá? Mas... Sim. É um aprendizado bem longo, tá? E às vezes bem difícil, mas nós estamos mudando o modelo de educação da região. Tá? Legal. Hoje, o jovem não pode mais estar se deslocando diariamente para vir estudar em Lages. Você imagina que, por uma aula presencial, ele tem que viajar 150, 120 quilômetros todos os dias. Isso é 3 horas de estrada todos os dias. Tá? Tu tem um percentual grande, então, de pessoas de outras cidades mais distantes? Sim, e hoje nós temos aí as pessoas das outras cidades que estão se adaptando a essa realidade, tá? Porque nós poderemos mudar a realidade da região a partir do ensino à distância. A pessoa pode fazer o curso inteiro sem precisar vir na universidade, na faculdade? Ele vem uma vez por mês fazer uma prova, porque a legislação obriga que uma vez por mês ele venha na sede fazer uma prova. Tá? Todo o resto ele faz em casa. Ele pode ser de diversas cidades do estado, ele pode até fazer, vem uma vez por mês, né, já assume esse compromisso ali. Bom, nós estamos encerrando o primeiro bloco aqui, nós estamos conversando com o diretor da Sensupeg, uma universidade nova que se instalou aqui em Lages faz um ano, e com o professor Luiz Carlos Flegger, que já foi reitor da nossa universidade do Planalto Catarinense, já foi secretário do município aí, exercendo várias funções. Enfim, a gente retorna no segundo bloco para conversarmos um pouquinho mais sobre algumas coisas que estão acontecendo, inclusive na questão do ensino. A revolução acontece quando você muda a forma de pensar e quando você entra em ação. Aprender com metodologias baseadas no conceito de educação da Finlândia é inovar. Faculdade Sensupeg. Revolucione o seu mundo. Nós somos a Avita, empresa fundada em 10 de maio de 1976, com mais de 45 anos de experiência no segmento de refrigerados, congelados e atacado em geral, com foco na comercialização e distribuição de produtos de origem láctea. Estamos sempre de olho nos desafios do mercado e preparados para transformá-los em oportunidades para os nossos parceiros. Distribuidora Avita. Construindo parcerias, distribuindo qualidade. Bom, gente, estamos retornando aqui com o Santa Serra News, hoje recebendo o diretor da Sensupeg. Sensupeg, que é uma universidade que se instalou aqui em Lages faz um ano, né? E nós conversávamos no bloco anterior sobre algumas dificuldades
que aparentemente aconteceram por questão da pandemia. Nisso tudo, professor, iniciando-se no ano passado, ou nesse ano, né, faz um ano que tem, qual a expectativa que se cria de aumento de alunos? Enfim, a procura tem sido grande, né? Você mencionava, inclusive, numa situação que você vivenciou, também essa questão da online, que eu gostaria que você retratasse para nós. Então tá, hoje, em primeiro lugar, hoje a educação como um todo mudou, tá? A estrutura de ensino mudou. A aula online e o ensino à distância, eles vieram para ficar. Não existe mais um curso ou uma universidade que tenha totalmente aula presencial, tá? Elas tiveram que se redesenhar e se adaptar a uma nova realidade. Então, a aula online, ela vem muito para resolver o problema das distâncias, né? A nossa região é uma região muito extensa, os municípios ficam muito distantes um do outro e com isso nós conseguimos atingir o nosso estudante em qualquer um dos 18 municípios da região sem grandes problemas, né? A aula online, ela tem a facilidade de aproximar o professor dos alunos. Um aluno na sua casa, ele pode ter aula com professores do Brasil inteiro, do mundo inteiro, tá? E interagir com esse professor, eu acho conversar que com esse professor. É melhor, né, Luizão? Porque, assim, te interrompendo, só para colocar o meu ponto de vista, muitos alunos, às vezes, até por timidez com os outros alunos, se amarram um pouco, e assim, no online você se sente meio dono, né? No online ele está sozinho, então ele consegue conversar com o professor. É uma coisa que vem acontecendo também, para corroborar com essa ideia do online, que empresas no mundo inteiro estão contratando pessoas em qualquer lugar do mundo. Hoje o seu trabalho também está sendo feito online. Uhum. E exemplo de pessoas que moram em Florianópolis ou aqui em Lages, ou seja lá onde for, e trabalham para empresas do mundo inteiro. Eu conheço pessoas que chegam a trabalhar em 3 empresas. Na área da informática, por exemplo, é muito forte isso. E eu estou vendo agora pessoas de Lages, de escritório de contabilidade em Lages, fazendo a contabilidade de empresas em Florianópolis, empresas em toda a região da Grande Florianópolis, online. Sim. Fazendo todo o trabalho da escrita da empresa online. Mas não passa um pouco dessa tua experiência que você comentava ali anteriormente, que você está fazendo um curso, né, inclusive, mas interage com gente da Europa, com gente de outros lugares do mundo. Quando eu iniciei essa experiência com a SensoPeg, eu resolvi então fazer um curso online para ter conhecimento. Eu não poderia falar dele se eu não tivesse conhecimento, não tivesse essa experiência, né? Aí você imagina que nesse último ano nós tivemos aulas com um professor de Harvard, Estados Unidos, professores do MIT, nos Estados Unidos, né? Professores da França, né? Que interagiam diretamente conosco em sala de aula, dando trabalho, conversando, dando a disciplina, dando a matéria, tá? Nós tivemos aula com um professor de Minas Gerais, professor de Santa Maria, de Porto Alegre, tá? Então, professores do Brasil e do mundo dando aula no mesmo curso, tá? Falando da mesma área de educação à distância, metodologias novas de ensino, o que vai acontecer no ensino daqui para frente, a queda das metodologias tradicionais, porque aquela teoria das carteirinhas bonitinhas em sala de aulas, isso deve e está caindo por terra. O que está surgindo? Novas maneiras de ensinar, novas maneiras de aprender, né? Ao mesmo tempo, nós estávamos numa turma de 60 alunos, com gente do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, de Rondônia, Roraima, do Amazonas. Então,
pessoas do Brasil inteiro reunidas numa única sala, discutindo temas relacionados à educação, à cultura, fazendo trabalhos de equipe, resolvendo problemas e auxiliando um ao outro em termos de como resolver nossos problemas locais. Tu chegou a fazer algum curso do IOB, né, que tinha... O IOB tinha... Mas nós temos o Instituto Universal Brasileiro, que era a Educação à Distância, que tem até hoje, tá? Mudou, então, que antes era no caderninho e agora é tudo online também. Né? Curso técnico? Exato. Curso técnico online, eu lembro. As coisas antigas você se lembra bem, né? As mais novas que você esquece um pouco. A memória recente é um problema sério. Eu tenho pena dos amigos que perdem a memória. Eu lembro como ele falou. Ele já perdeu a memória. Que bom que você lembra, né? Mas até porque daí, tudo que você disser, as pessoas não podem contestar, porque é do teu tempo, você fala o que você quer. Não, quando o cara começa a esquecer eventos recentes, é preocupante. Não, é preocupante. Luizão, você como educador, né, e vivenciando muito tempo nessa área da educação aí, qual é a tua visão sobre a educação que se pratica hoje no Brasil, num todo, assim, dentro da tua forma de gerir, né, você sendo gestor, qual é o modelo que você entenderia que fosse... Porque algumas coisas ficam para trás, evidente, né? E a educação é sempre uma renovação a todo momento, né? Como é que você vê o que está sendo criado hoje no país, aí, no sistema educacional? O que eu vejo, Marcelo, é que muitas universidades estão vindo com novas metodologias de ensino, tá? Novas maneiras de ensinar e novas maneiras de atender os alunos. A minha preocupação é que o próprio MEC não consegue acompanhar a evolução da educação no país. Tá? Falta de uma política educacional? Sim. A falta de política educacional e a falta de agilidade na tomada de decisão. Você sabe que a demora em tomar decisão causa um prejuízo muito grande, tá, no futuro, né? E o que eu vejo, por exemplo, hoje... As universidades falam muito no curso híbrido. Tá? O curso híbrido não é você criar metade à distância e metade presencial. Isso não é uma metodologia híbrida. Tá? O curso híbrido é uma metodologia de ensino onde os alunos estudam em casa e uma vez por semana, no mínimo, se reúnem num laboratório para experimentar aquilo que eles estudaram, colocar em prática e resolver o problema. Tá? O curso híbrido, que existe essa confusão nas nossas universidades, de que tendo 10% da carga horária, 20% da carga horária à distância e os 80% presencial, é um curso híbrido. Não tem nada a ver com o curso híbrido. O híbrido é uma metodologia diferenciada, tá? Onde o professor passa para você o conteúdo que você tem que estudar com antecedência e uma vez por semana você reúne com o grupo num laboratório e coloca aquilo que você estudou em prática. Esse é o curso híbrido. Tá? Mas assim, você, claro, mas na tua visão, que a gente comentou ainda há pouco, não existe uma política, uma orientação a nível nacional que venha sendo segmentada, ou o Ministério da Educação está aprovando tudo e cada faculdade está tentando gerir da sua forma? Porque assim devia ter, né, Luizão? Eu acho que se nós não tivermos um objetivo, né, um foco, os caminhos podem ser diferenciados, mas a porta de saída tem que ser a mesma. Né? Mas só que eu acho que hoje isso não existe, não só na questão da educação, mas outros segmentos, também nós estamos meio perdidos, né? Você não enxerga dessa forma, assim? A falta de ação do MEC na regulamentação da educação, tá? A demora em fazer, está causando todo esse problema que o MEC está enfrentando hoje, né? A debandada de cientistas e estudiosos, tá? Saindo, pedindo demissão, e isso gera uma incerteza no sistema educacional, né? Graças a Deus que as escolas, elas continuam com a estabilidade de manter os seus sistemas
particulares de ensino, sempre em funcionamento. Mas existem coisas assim como, por exemplo, são coisas que são determinadas por um sindicato, da educação, por exemplo. Não, aquilo que é determinado por um sindicato, ou é acertado com o sindicato, ele tem força de lei, tá? Aquilo ali isso é um jogo combinado, tá? Aquilo que, porque o sindicato não determina nada, ele negocia. Sim. Certo? O que existe, então, é uma congruência de forças onde, de um lado, os interessados, tá? A parte trabalhadora expõe os seus problemas, do outro lado, a parte empregadora expõe os seus problemas e entram num acordo. A partir da lei, isso aí tem que ser feito. Assim tu vê como a lei determina, mas os sindicatos não fazem isso, eles mandam. Mas daí entra a questão da politicagem, né? Não da política educacional. Daí são interesses. Mas justamente aí que atrapalha, Marcelo. Pois aí que eu estou querendo dizer que atrapalha. A política educacional no país ele é gerenciado e administrado e regulamentado pelo MEC, tá? A partir dali sai a orientação básica, né? A partir dali, os estados e os municípios devem também fazer suas regulamentações. Mas a base inicial nasce lá em cima e os estados e os municípios têm que seguir essas diretrizes. Tem muita coisa que eles não estão enxergando lá em cima. Beleza. Gente, nós encerramos o segundo bloco agora. Estamos aqui com o professor Luiz Carlos Flegger, né? Hoje é o diretor da Sensupeg e nós retornamos em seguida para o terceiro bloco. A revolução acontece quando você muda a forma de pensar e quando você entra em ação. Aprender com metodologias baseadas no conceito de educação da Finlândia é inovar. Aprendizagem em rede é descobrir que você também pode estudar. Na rede, ter um professor no polo é a segurança de estar no caminho certo. O mundo mudou, a forma de fazer a faculdade também. Faculdade Sensupeg, revolucione o seu mundo. Bom, gente, estamos retornando aqui com o professor Luiz Carlos Flegger, diretor da Sensupeg, universidade que se instalou aqui em Lages faz um ano. E nós estamos conversando sobre alguns assuntos da educação, né, experiências por ele vivida e quais as projeções aí para um futuro bem próximo, depois dessa pandemia que em alguns momentos parece estar passando, em alguns momentos parece que retorna aí com novas cepas. Mas o Ricardo também estava fazendo alguns questionamentos aí ao final do bloco e passa a tua experiência aí, Ricardo, que você vivenciou quando você foi membro do Conselho Municipal de Educação. Não, é que a gente estava falando de sindicato, que o sindicato bate muito forte em cima dessas coisas, onde a gente começa a perceber lugares como assim, como o Flegger falou, tudo determinado pelo MEC. Mas o MEC está lá em Brasília, ele não está vendo o que está acontecendo aqui em Lages, ali no painel, ali no... Aí são criados como tem aqui na região Cisama, que faz a administração dessas pequenas cidades, né, que eles têm pouco conhecimento, pouca vivência com a coisa, com a lei, e é determinado pelo que eles... É feito pelo que eles determinam. Eu acho que a coisa não é por aí, o caminho não é por aí. Eu acho que tem que ser sempre através dos conselhos. Porque nos conselhos, sim, estão pessoas que estão aptas a determinar aquilo ali, a uma determinação, a uma mudança que queiram fazer, porque existe a possibilidade de se fazer mudanças. O grande problema, Ricardo, é que, por vezes, são criados conselhos por força de legislação, mas eles não são respeitados com o seu gestor maior do município. Assim, eles têm ali, porque precisa ter, enfim, algumas situações, eu não sei na questão da educação, mas, em regra, assim, existem os conselhos, mas a voz deles não é tão forte. Né? Então, por isso que cria um pouco essas diferenças. Quanto conselho, porque conselho, o nome já diz, é um órgão habilitado para orientar
alguns segmentos que possam ser feitos em cada né, educação, na saúde, no esporte, enfim. Esse é o objetivo, mas quando os conselhos não ganharem essa credibilidade, o conselho passa a ser meramente um órgão oficial, porque precisa ter. O Fleger, enquanto o Marcelo tinha perguntado, tu tinha sobre a educação EAD, né, e tu estava falando do híbrido. E a qualidade do ensino a gente pode determinar pela universidade, às vezes, pela qualidade da universidade. Agora, o aproveitamento do aluno, ele foi aprovado. Eu acho que aí o mercado é que vai decidir, né? Sim, o seguinte, o ensino online, à distância, a qualidade dele não perde nada para o ensino presencial, né? Ele tem condições tranquilamente. Como tu falou, ajuda porque às vezes ele não pode sair. Muito, ele não pode sair, tá? Vou dar um exemplo simples, tem muitas mães que em casa tem que ficar cuidando dos filhos, podem estar estudando. Exato, e os alunos formados no ensino à distância têm o mesmo grau de competitividade que ensino presencial e muitas vezes muito maior competência, tá? Eu tenho encontrado pessoas com extrema competência a trabalhar no mercado de trabalho, entrando no mercado de trabalho, tá? Que fizeram seu curso à distância. Que fique claro que eu fiquei sabendo que a maioria das pós-graduação são online ou híbrida, né? Hoje as pessoas não têm mais tempo para estar se deslocando e fazer uma pós-graduação, tá? Além de que uma pós-graduação presencial é muito cara. Então se consegue fazer pós-graduação em muitas áreas, sabe? Aliás, Ricardo, pós-graduação é uma coisa de Brasil, tá? Uma coisa de Brasil, não é uma coisa de mundo, é uma coisa criada aqui no Brasil para resolver um problema que não foi ensinado na graduação, tá? Então nós temos que resolver isso aí, né? Então, por isso surgiram as pós-graduações, a grande maioria delas. Então, vamos falar do mestrado. Então, por exemplo, tá. O mestrado também é online, né? Também tem mestrado online. E logo vai ter doutorado online, tá? Sim. É o seguinte, aqui nós criamos no Brasil uma mentalidade de que é uma carreira. Você faz uma graduação, depois faz uma especialização, aí faz o mestrado e faz doutorado. Isso é só que a formação acadêmica não é uma carreira, tá? Ela é paralela, tá? São 3 carreiras. A especialização é uma carreira, o mestrado é outra carreira e o doutorado uma outra carreira. O que nós vimos? Quando nós falamos um curso de especialização, tá? De qualidade, nós estamos preparando o profissional para o mercado de trabalho. Por etapas. Por exemplo, nós estamos ofertando lá agora 3 cursos na área de perícia criminal e contábil, tá? As aulas devem começar em fevereiro. São formações específicas para trabalhar no mercado de trabalho, certo? Aqueles profissionais dali, eles vão sair para trabalhar com perito criminal, perito judicial, tá? E perito contábil. Para te especializar dentro da tua Eles serão formação. Especialistas nessa área, para o mercado de trabalho. A pessoa quer ser professor, então o mestrado, o objetivo do mestrado não é formar pesquisadores. O objetivo do mestrado é formar professores, tá? Para a sala de aula, tá? E o objetivo do doutorado é para formar pesquisadores, tá? E não é para a sala de aula. As universidades, para resolver seus problemas, colocam os doutores em sala de aula, tá? Inclusive para reduzir custos. Mas nem sempre o doutor é o melhor professor. O melhor professor, às vezes, é o especialista. E é o prático. É o prático, tá? É aquele que sabe fazer, tá? E o mestre. Esses são os melhores professores. São aqueles que são preparados para ensinar.
Luizão, eu tenho uma curiosidade muito grande. Você é formado numa faculdade X e você vai fazer uma pós-graduação ou um mestrado num segmento Y. Por que isso acontece? Obrigatoriamente você não teria que ser dentro daquela onde você teve a primeira formação? Eu não consigo entender bem essa história aí, porque ela oportuniza, né? Sim. Eu vou dar um chute aqui, não sei se... Você, por exemplo, se é formado em engenharia e vai fazer alguma coisa na área da medicina, pode, né? Você pode fazer, né? Não. Mas não tem. Qual é o segmento que você pode fazer ainda? Por exemplo, eu sou formado em economia, certo? Tá? E sou doutor em gestão, administração educacional, certo? Pois é, mas daí não é duas coisas. Está na mesma área, Mas você vê formado em direito, doutorado em direito, mestrado em direito, só pode fazer quem é formado em direito. Tá? Perfeito, ótimo. Na área da medicina, doutor em medicina, mestre em medicina, só pode fazer quem é médico. Porque a medicina tem na área da saúde tem que ser bem específica, para quem tem aquela formação na saúde. Tá? Quando nós vimos as outras áreas, por exemplo, a maioria dos nossos ministros da economia são formados em engenharia com doutorado em economia. Né? Porque são áreas muito afins, elas se complementam. Elas são similares? Elas se complementam. Se complementam. Tá? A vantagem de ter um engenheiro com doutorado em economia é a facilidade de cálculo, né? E a economia é o conhecimento histórico. Então você usa aí duas competências que hoje são imprescindíveis na tomada de decisão. Então, é interessante, assim, porque a gente via por vezes e não conseguia entender, mas a similaridade é que te oportuniza você fazer uma pós-graduação. Tem que ter alguma ligação com a área da tua formação, né? Porque senão não vai te trazer nenhum benefício, porque se, por exemplo, se tu é formado em direito, tu vai fazer sobre direito empresarial, direito criminal, vai fazer nessas áreas. Como tem na medicina, tu vai fazer tal, aí tu vai fazer de enfermagem, por exemplo, então começa de novo lá na área da saúde, tem que ser assim. Luiz, qual dentro, é claro, do tempo que você milita aí na questão do ensino, várias situações, por vezes, assim, não é bem do entendimento que você tem que fazer, mas quais são os entraves que tem para você fazer a educação aos modos dos anseios, da necessidade do povo brasileiro? Porque a nossa cultura é muito diferente, né? Mas tem alguns entraves aí que atrapalham muito isso? Os maiores entraves hoje na educação é a própria política educacional, porque tudo mudou, tudo vem mudando muito rapidamente, né? No tempo que nós estudamos, o professor era a autoridade máxima em sala de aula. Sim, era respeitado como tal. O que ele era dito era lei. Hoje não é mais, tá? Hoje quem manda é o aluno. Então, depois dessa reforma, nós tivemos muita mudança, tanto de comportamento dos professores quanto dos alunos. Mas isso é uma necessidade, tá? A necessidade de cada vez mais os professores estarem qualificados para estar em sala de aula. E não só do conhecimento da área dele, mas ele tem que ter um conhecimento muito relacionado à psicologia humana, psicologia da criança. Ele tem que entender que cada criança é um ser humano e tem uma maneira diferente de aprender. Então a carga em cima do professor ela ficou muito grande e ele tem que se adaptar a essa mudança, tá? Não basta mais você chegar em sala de aula e dar matéria. Você tem que trabalhar o aluno, tem que entender o aluno, tá? E tem que fazer com que o aluno se interesse mais pelo estudo, tá? A responsabilidade do professor vai pela questão motivacional também. Exatamente. Aumentou bastante. Outra coisa, Fleg, eu tenho visto um diferencial muito grande da iniciativa privada para a escola pública. Um exemplo, eu fui na Universidade Federal de Santa Catarina, lá em Florianópolis, lá onde tem a reitoria ali, aquela região, tá
são prédios lindos, maravilhosos, e tudo de concreto, feito como é que se diz, pelos melhores engenheiros. Mas está uma depredação tão grande em todos os cantos, enquanto que aqui nós temos duas universidades, tu entra numa ou na outra, que são duas universidades da iniciativa privada, e elas são perfeitas, tudo perfeito, os banheiros, a questão de cultura, a questão de gestão também, né? Tu acha que se todas essas universidades elas fossem passadas para iniciativa privada, como é nos Estados Unidos hoje, né? Sempre foi nos Estados Unidos, não ficaria melhor? Eu diria que, claro, inclusive o ensino. Mas o que acontece com as universidades públicas do Brasil, de um lado são os orçamentos que enxugaram muito, tá? Houve uma redução muito grande no orçamento das universidades, houve uma ampliação de universidades no momento em que deveria ser repensado se deveria realmente ter acontecido ou não, porque naquela época o governo federal poderia comprar vagas do sistema privado, que tem vagas sobrando, tá? Com essa queda no orçamento, eles também têm um custo de pessoal muito alto, tá? O sistema de financiamento do recurso humano das universidades que está muito complicado hoje no país, tá? E isso tem que ser revisto. Mas isso só pode ser revisto no momento em que haja realmente uma reforma da educação com amplitude e que resolva todos esses problemas. Existe uma possibilidade de se extinguir... Nós temos que ir para o último bloco, depois a gente retorna com esse assunto aí, que o assunto é pertinente, mas nós temos compromissos com os nossos patrocinadores, né? Você deixa? Tá bom, então. Gente, nós retornamos em seguida para o último bloco com o professor Luiz Carlos Freire aqui, conversando sobre as questões da educação. Vamos também tentar explorar no último bloco algumas questões que está acontecendo na cidade, qual é a visão dele, até porque é um homem que tem muita experiência, já foi secretário, já exerceu várias funções na cidade de Lages. Nós somos a Avita, empresa fundada em 10 de maio de 1976, com mais de 45 anos de experiência no segmento de refrigerados, congelados e atacado em geral, com foco na comercialização e distribuição de produtos de origem láctea. Estamos sempre de olho nos desafios do mercado e preparados para transformá-los em oportunidades para os nossos parceiros. Distribuidora Avita. Construindo parcerias, distribuindo qualidade. Bom, gente, estamos retornando aqui para o último bloco com o professor Luiz Carlos Freire, que hoje administra a Sensupeg, universidade instalada aqui na cidade de Lages faz um ano, e está oferecendo, né, vários cursos, está com matrículas abertas no curso de licenciatura, com pedagogia, educação especial, letras, matemática, história, bacharel em Direito, Administração, Ciências Contábeis, Serviço Social e Educação Física, e tecnólogo com Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística, Gestão Comercial, Gestão Hospitalar, Gestão da Produção Industrial, Gestão Ambiental e Processos Gerenciais. Mas no último bloco o Ricardo fez uma interferência ali, e ele, agora nesse último bloco, ele vai realmente afinar o seu pensamento, até para nós termos umas ideias que o professor Luiz Carlos pensa a respeito disso. Tem certas coisas que a gente vê nos outros países e às vezes brilha os olhos da maneira como é feito. Como eu vejo o nosso vestibular aqui, né? Que é a maneira, é o critério de se distribuir as vagas que existem, tanto na privada quanto na pública. Na pública. E existe uma possibilidade de se criar uma forma diferenciada, como é feito
falar de novo nos Estados Unidos, que é escolhido pelos anos de estudo do segundo grau, por exemplo, pela capacidade do aluno, sem precisar fazer vestibular, indicado pela escola para tal universidade, indicado pela escola para outra universidade. Nos Estados Unidos, quem regulamenta a educação superior são os estados, tá? Não existe universidade federal nos Estados Unidos, elas são estaduais. E lá, o aluno, ele contribui com 50% da despesa, é pago, né? Não é totalmente gratuito, tá? E tem as privadas, que normalmente são as confessionais, que são totalmente pagas, né? Algumas universidades lá, elas usam até 3 tipos de seleção, tá? Tem a prova, tem o histórico e tem uma carta de recomendação da própria escola onde ele se formou, tá? No Brasil, hoje, a única maneira de entrar tem que ter um processo seletivo, que nós chamamos de vestibular, tá? Que é o mais conhecido. Mas nós podemos fazer também um processo seletivo através do histórico escolar, né? O que acontece, o que está acontecendo no Brasil desde a década de 90, tá? Com a abertura da criação de novas universidades e com o desejo do governo federal de aumentar a escolaridade superior do país, se criou muita universidade. Aí o que aconteceu? Existe agora, qualquer pessoa pode entrar numa universidade. Não existe mais concorrência, por isso o vestibular deixou de ser importante, né? Nós temos vagas sobrando em todas as universidades, tá? Parece que só estão fazendo vestibular para medicina agora, porque os outros estão, só chegar lá com... Exatamente. Tá? O vestibular agora é basicamente medicina, que ainda é o curso mais concorrido, tá? Mas existe uma tendência que isso também deve desaparecer logo, logo. Porque está se criando muitos cursos de medicina no Brasil aí, né? Mas eu concordo, Ricardo, com você, que deveria ser olhado com mais carinho, tá? Essa situação, né? Todavia, a concorrência deixou de existir, né? Você pode fazer qualquer curso superior, basta que você tenha o ensino médio, pode se matricular, né? Nós temos aí, hoje no Brasil, milhares de vagas sobrando em qualquer universidade, né? E com o excesso de vagas sobrando, nós começamos a perder em qualidade de ensino. Eu não sei se é só no Brasil que acontece isso, mas porque as pessoas fazem as provas para passar, para ir passando de ano, para chegar na universidade. Eu lembro que no início da década de 70 foi feita uma mudança que acabou com a possibilidade de quem estudava na escola pública passar em primeiro lugar no vestibular. Até conseguia passar no vestibular, mas quem estava no ensino privado, esse tinha mais facilidade. Por quê? Porque o MEC mudou de média 7, os alunos todos do Brasil, para 5 em português e matemática e 3 nas outras matérias. Não sei se tu lembra dessa época. E 3 nas outras. Então era muito fácil de passar, inclusive no segundo grau. Só que não era fácil de passar, esbarrava no vestibular depois. Porque na escola pública continuou, na privada continuou média 7. Então eles tinham maior facilidade, sempre. Agora eu não sei como é que está funcionando. É que nós temos aquela cultura de que nós temos que estudar para passar no vestibular. E a escola privada sempre apresentou maior qualidade que o setor público, né? Isso sempre foi mais exigente. Então, quem estuda na escola privada está preparado, sim, para passar no vestibular das universidades federais, onde tem o ensino gratuito. Inclusive o terceiro ano virou terceirão, né? Virou na maioria das escolas particulares. Agora é terceirão em todas as escolas. Nem na época dos 5 e 3 tu passava, né? Tu tinha um pouco de dificuldade? Não. Eu só fiz faculdade agora, quando mudou. Foi bem. Então tá.
Lisão, nós estamos partindo já finalmente do nosso programa e é evidente que nós não podíamos deixar de explorar contigo, até porque você é um homem que já foi secretário de Desenvolvimento do município de Lages. Nós não queremos aqui falar nada em sigla partidária, mas como é que você está vendo Lages hoje com o crescimento de algumas coisas, algumas inaugurações? No último sábado, inclusive, tivemos a inauguração do mercado público. Qual é a tua visão hoje da cidade de Lages? De que forma está acontecendo? Você sabe que Lages é uma cidade que ela tem um crescimento muito lento. Nós temos aqui uma cidade pouco industrializada, né? Tem que se criar no nosso município uma política de atração de novos investimentos, né? Que façam com que o setor produtivo da nossa economia cresça. A nossa região ainda é um grande celeiro de matéria-prima, mas nós ainda exportamos tudo in natura, né? Quer dizer, quando nós exportamos a matéria-prima, o valor agregado do produto final vai para fora. Se você olhar o nosso comércio, nós vamos ver que 98% do que nós consumimos aqui vem de fora, não é produzido aqui, tá? Então tem que haver uma política de substituição dessas importações, quer dizer, uma política de incentivo e incremento ao setor produtivo, tá? Fazendo com que novas indústrias venham para cá. Por pior que seja uma situação econômica de um país no momento, sempre vai ter empresas investindo, porque sempre vai ter gente ganhando. E procurando novas maneiras de produzir, tá? Novas tecnologias de produção. Nós tivemos a entrada de muitas empresas comerciais aqui, que é bom para a nossa economia, a entrada dessas empresas comerciais, mas elas são comerciais. Elas não agregam valor, tá? Elas só dividem aquilo que já existe aqui, tá? Então, tem que haver um incentivo à entrada de novas indústrias. Temos uma boa notícia da Bernec. A Bernec será uma das 10 maiores do município, né? Foi inaugurado agora o Atacadista Brasil também. Pois é aquilo que nós falamos. Ela é comercial. Mas tá? A questão do emprego, né? Sim, ela gera emprego, sim, mas não gera riqueza, né? Ela só redistribui aquilo que já existe aqui. Perfeito. Tá? A Bernec vai incrementar o valor adicionado do município, tá? Ela vai dar um up no retorno do ICMS para o município, que vai ser muito importante. Então aquele condomínio industrial que estava para sair ali nos Índios ia ser fundamental, né? Isso é fundamental para o município, um condomínio industrial. Você tenta indústrias, se não me engano. Eu diria que para atender em termos de fornecimento de mão de obra para 70 indústrias, nós temos que correr nas escolas. E essas inaugurações que têm sido feitas aí na cidade, assim, o centro da cidade todo revitalizado, o mercado público, a gente tem visto a cidade parece criar um novo perfil, né, assim, mais simpático às pessoas que vêm para cá. Você consegue ver dessa forma também, assim, independente de administração, nós não estamos aqui falando em segmento partidário, assim, mas você como morador aqui de Lages, né, o que você aumenta a tua autoestima, é isso? Olha, Marcelo, eu vejo que o prefeito Seron, ele está fazendo um excelente trabalho nessa área, tá, de revitalização da cidade, a criação do calçadão, das praças, o centro da cidade. Isso está sendo muito importante para nós, porque torna a cidade atrativa, tá? O asfaltamento das ruas, isso torna a cidade atrativa. A inauguração do mercado público, né? Apesar de que eu considero que eles descaracterizaram o mercado público, ele é de grande importância para a atração do turista, né? Sim. Porque todo turista, quando chega na cidade, ele quer visitar o mercado público. Hoje nós temos um mercado público para ser visitado, né? A partir dali, as questões culturais da cidade naturalmente passam pelo mercado público, né? Toda a cultura de uma cidade, de uma região, você vai ver acontecendo no mercado público. E criar uma característica também para essa administração, para todos os pontos turísticos da cidade, desde uma escola de
de dança ou de balé até o museu. Mas você tem uma coisa com balé, né? Acho que tu tens alguma coisa. Tamanho da volta do céu do você tem uma coisa, você eu acho que é um jacaré. Esse é assim, o subconsciente dele está sempre trabalhando na questão do balé. Ou ele pratica ou ele tem uma escola. Pois eu acho que eu não vejo nada. Eu não vejo nada. Bom, nada tu não vê problema de nenhum, ruim, né? não vejo problema nenhum agora. Não vejo. Você se assume legal. Luizão, brigadão pela tua presença aqui conosco. A gente sabe que assim teríamos que ter mais um tempo para conversar sobre algumas coisas, explorar mais o teu conhecimento, tanto na área da saúde como na área do desenvolvimento da cidade de Lages. Enfim, as coisas acontecem, você tem um perfil muito grande, tem um conhecimento muito grande para discutir essas coisas. A gente agradece demais a tua presença, né? E sempre que tiver alguma necessidade da gente divulgar algumas coisas, nós no programa aqui Santa Serra News nos colocamos à tua disposição e da instituição que hoje tu comanda. Marcelo, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Antes de terminar, eu queria dizer para quem estiver assistindo a gente, você acessar o QR Code nas nossas redes sociais, você preenche um formulário, faz seu cadastro e já começa a concorrer aos tablets, né? Afinal de contas, tem uma promoção aqui, né? Participe do sorteio Faculdade Censo PEG e concorra a 10 incríveis tablets. Obrigado, Luizão. Obrigado, Ricardo. Na próxima semana nós retornamos com Santa Serra News. Vai estar aqui passando embaixo o site da universidade, enfim, para as pessoas que queiram ter um maior conhecimento, seu telefone e todos os detalhes vão estar aqui à disposição de todos vocês. Semana que vem a gente retorna. Grande abraço a todos.